paz, meus queridos. Bom dia. Que bom que você chegou no nosso devocional. Este é o momento em que nós paramos, em que nós damos prioridade a Deus, em que nós reservamos na nossa agenda tão agitada um tempo de qualidade com o nosso Deus. Todos os dias eu e você precisamos parar e nos apresentar diante do Senhor, ouvir a sua voz e aumentar a nossa intimidade com o nosso Pai. É um tempo sem fazer pedidos, sem questionar, sem reclamar, sem murmurar. É um tempo de adoração, um tempo de contemplação, um tempo de louvor e de se render aos pés do Mestre. E assim, meus queridos, eu e você vamos aprender a viver, a ouvir e a entender a vontade de Deus para as nossas vidas. O que mais Deus quer é que você viva um tempo de qualidade com Ele, em adoração, em oração, diariamente. Quanto tempo de qualidade você está diariamente entregando ao Senhor? A Bíblia nos diz em Mateus, no capítulo 6, no versículo 5 e 6: E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Deus que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Cheguei à conclusão que não há como falar do enchimento do Espírito Santo em nossas vidas sem que eu e você tenhamos um tempo de qualidade com o Senhor. Jesus é, ao meu ver, disparadamente o melhor exemplo. Pode parecer até estranho, vendo pelo lado que Jesus foi completamente humano, também era completamente Deus. Mas ele próprio, o próprio Mestre, tinha seu tempo de qualidade com o Pai e ele foi cheio do Espírito Santo. Ele sabia do seu propósito aqui na terra. E o apóstolo Paulo, ele fala aos Gálatas, no capítulo 4, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O Verbo que estava presente na criação agora se fez carne em um momento estabelecido por Deus. Jesus tinha noção total do tempo e não desperdiçou um momento sequer. Um dos grandes ensinamentos de Jesus é que ele separa um tempo a sós, um tempo de qualidade para estar com seu Pai em oração. Se o próprio Jesus, o autor e consumador da fé, geriu bem o seu tempo de qualidade com o Pai e então foi cheio do Espírito Santo, nós devemos fazer o mesmo. Nós temos que ter atitudes que ajudem, que contribuam para que nós tenhamos maior tempo de qualidade com Deus. E para isso precisa arder dentro do nosso coração o desejo de ter um tempo de qualidade com Deus. Se não há esse desejo, essa vontade de intimidade com Deus, nós nunca conseguiremos ter um tempo de qualidade com Ele. O salmista declara tão lindamente no Salmo 42, quando ele diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como poderei para
apresentar-me diante dele, o que poderei fazer para entrar na presença do Deus vivo? Oh, aleluia! Amados, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é estabelecer metas para ter um tempo de qualidade com Deus. Não é quando sobra um tempinho entre um serviço e outro que eu faço uma oraçãozinha ou leio um versículo da Bíblia sem sequer meditar nela. Isso não é tempo de qualidade. Então, estabelecer essas metas é definir que tipo de tempo de qualidade eu quero ter com meu Deus. Precisamos sair das paredes eclesiásticas e desfrutar da presença de Deus onde quer que estejamos. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Isso precisa ser o nosso objetivo, a nossa meta diária, para chegarmos mais perto dele, para ter discernimento espiritual, para discernir os espíritos que andam ao nosso redor, para ter maturidade espiritual, porque ele mesmo vai nos ensinar. E nós também podemos ver que o salmista no Salmo 84, ele deixa bem claro: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Oh, mais vale um dia na presença do nosso Deus do que 1000 em qualquer outro lugar, com um tempo de qualidade. Nós precisamos estabelecer na nossa rotina tudo bem estabelecido para que nós possamos realmente ter esse tempo de qualidade com Deus. A maior espiritualidade de Cristo está na sua própria humanidade. E é por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 10, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: eu desejo conhecer Jesus, o meu mestre. Eu desejo conhecer Jesus, o filho da Maria, o homem, mas eu também desejo conhecer aquele que ressuscitou dentre os mortos e está sentado à destra de Deus. Como eu vou viver como Cristo? Como eu vou viver como filho de Deus? Seguindo o meu modelo. Como Jesus viveu como filho? Como Jesus viveu como membro de uma igreja? Como Jesus se comporta como amigo? Como Jesus se comporta como irmão? Ele deixou o exemplo e ele é o meu modelo e é ele que eu vou seguir. Se eu quero viver na presença de Deus, a presença de Deus vai exigir duas coisas de mim, meus irmãos. Principalmente duas coisas: reverência e tempo de qualidade. Se realmente eu quero andar na presença de Deus, eu preciso dar-lhe tempo de qualidade. Eu tenho tempo para tudo, para correr para lá e para cá, para os amigos, para os meus afazeres, menos para o Senhor. E quando eu falo em tempo de qualidade, eu não estou só falando de ir para a igreja. É tempo sozinho. É tempo só nós dois. Contando para Ele tudo o que eu sou, contando para Ele o que eu gosto, contando para Ele o que me aflige, contando para Ele os meus sonhos, meus anseios, o que está no mais íntimo do meu ser. Alguém disse que rotina é sempre fazer aquilo que é prioridade. Então deixa eu te dizer,
Ter tempo de qualidade com Deus precisa fazer parte da nossa rotina diária, porque é prioridade, é questão de sobrevivência espiritual. E nós temos Daniel como um exemplo maravilhoso da rotina que devemos ter com tempo de qualidade com o nosso Deus. Nós vemos em Daniel, no capítulo 6, que quando Daniel soube do decreto que tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Senhor, como ele sempre costumava fazer, dia após dia. E por isso ele jamais se corrompeu. Daniel orava 3 vezes por dia agradecendo ao seu Deus. Isso já era um hábito natural de Daniel, separar 3 momentos do dia para estar orando ao seu Deus. Queridos, por fim, eu e você precisamos ter nossa agenda bloqueada, para que lá dentro, na agenda do meu dia, esteja o meu tempo de qualidade com Deus. Ou seja, separar um tempo que vai pertencer exclusivamente ao Senhor. E nesse tempo não fazemos outra coisa a não ser estar com Deus em oração, louvando e meditando em suas palavras. As 2 irmãs que estavam com Jesus, Marta e Maria, as 2 acolhem Jesus. As 2 querem servir bem, só que de modos diferentes. Uma pela escuta atenta, sentada aos pés de Jesus para poder aproveitar o máximo de todo o aprendizado que ele tinha para lhe dar. Maria não se preocupa naquele momento com os afazeres. Ela senta-se aos pés de Jesus, como os discípulos no Oriente faziam, e ali escutava o seu mestre. Marta repreende Maria, mas Jesus a defende. Para ele basta pouca coisa. Maria passa a imagem de uma mulher trabalhadora, dona de casa, que tem prazer em receber as visitas e acolhê-las bem, desmanchando-se em cortesias. As casas dessas senhoras são impecáveis, como aquelas senhoras lá do interior que tem tudo no seu devido lugar. Enfeites na geladeira, estante da sala, nas paredes, uma comida deliciosa feita na hora e servida até a visita dizer que não aguenta mais comer. Só quem visita uma casa assim é que sabe que tem uma Marta e sabe o que é ser bem acolhido. Percebemos isso no evangelho de hoje, quando Marta pede a Jesus que mande sua irmã ajudá-la. Mas é bem provável que Jesus tenha dado aquele sorriso acolhedor para Marta, e as suas palavras devem ter sido tão amenas para Marta. E Jesus, com um sorriso, disse: "Ô Marta, por que tu te preocupas tanto? Isso que você está fazendo é importante, sim. É lindo, é excelente. Mas vocês podem deixar isso para outra hora. Agora é a hora de estar aqui comigo, aprendendo, sentado aos pés de Jesus, ouvindo, meditando na palavra do Senhor." Maria escolheu a melhor parte, portanto não a recrimine. Mais tarde ela irá te ajudar. Por enquanto, sente-se aqui conosco e ouça o que eu tenho para te dizer. E Marta deve ter percebido ali naquele momento que de fato ela estava deixando passar uma oportunidade rara
incrível para estar aos pés do Mestre e receber os ensinamentos de Jesus. E eu creio que naquele momento ela se sentou ali para ouvi-lo. Meu irmão, minha irmã, todos os grandes homens e mulheres de Deus foram pessoas que dedicaram tempo de qualidade ao Senhor. Tempo em que estavam com o Senhor, ouvindo o seu direcionamento, ouvindo a sua instrução. E por isso foram bem-sucedidos em seus caminhos. Mas eu e você muitas vezes nos sobrecarregamos de tanto serviço, de tantos compromissos. Vivemos o dia inteiro correndo, resolvendo problemas. E Deus nos diz: pare, meu filho. Pare, minha filha. Gaste um pouco de tempo comigo. E eu vou cuidar dos demais itens, detalhes do seu dia a dia. E então fica a pergunta: quanto tempo você tem dedicado ao seu relacionamento com Deus? Amados, nós devemos ter alguns momentos do nosso dia para buscarmos ao Senhor, através da oração, do jejum, da palavra de Deus, da adoração, em que conversamos com o Pai. O nosso Deus precisa necessariamente ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. E este é um princípio que jamais poderá ser quebrado para que nós tenhamos sucesso em nossas vidas. Deus conhece o mais profundo do nosso ser, os nossos pensamentos, os nossos pecados, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos temores, as nossas dúvidas e os nossos sonhos. Nada podemos ocultar do Senhor, pois os seus olhos estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E ser sincero com o Senhor quanto aos meus anseios é fundamental. A sinceridade é um dos requisitos para quem deseja ter um relacionamento duradouro, profundo e íntimo com o Eterno. Ah, meus irmãos, os fariseus sempre foram censurados por Jesus porque eles não tinham essa virtude. Viviam de aparência, substituíam a revelação divina por suas próprias ideias, suas próprias interpretações, achavam que através da sua inteligência e habilidade conseguiam tudo, mas não. É Deus que nos preenche, nos dá sabedoria e discernimento. Nós não podemos ser como este mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos de Deus, cidadãos do céu, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Infelizmente, ainda existem tantas pessoas que não conseguiram se libertar totalmente daquele sistema mundano, daqueles pecados, daqueles vícios tão nojentos e continuam sendo amigos do mundo. Tem tempo para sair com as amigas, tem tempo para ver as últimas fofocas das redes sociais, mas quando um trabalho na igreja ou um momento de adoração a Deus, um momento de qualidade com Deus é exigido, não tem tempo. E nós vemos que Tiago escreveu na sua epístola que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Você parou para pensar nisso? Você quer agradar a Deus? Ou você quer agradar o mundo? Quem poderá te salvar? É Deus ou o mundo? Então qualquer um que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A intimidade com Deus se desenvolve através de um relacionamento diário. Não é de vez em quando, uma vez por semana, uma vez por mês. Porque se você deseja mesmo conhecer a Deus e ter intimidade com Ele, então você precisa se relacionar com Ele.
Já o apóstolo João, na sua primeira carta, disse: não ameis este mundo, nem o que este mundo dá. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra igreja significa chamados para fora, separados deste mundo, das trevas, do pecado, da maldade. Isso quer dizer que eu e você fomos chamados por Deus para fora do pecado, do mundo, das trevas, para sermos santos e íntimos dele. Oh, aleluia! Então devemos ser vasos nas mãos do oleiro. Precisamos ser moldados, transformados a cada dia pelo nosso Deus. E isso só é possível num tempo de qualidade com Ele. A total transformação não vai acontecer da noite para o dia, mas sim com o passar do tempo através de arrependimento, renúncia e muita força de vontade. Busca pela verdade que está na Sagrada Escritura, então haverá transformação. Salomão escreveu em Provérbios, no capítulo 4, porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso fala da nossa transformação gradual, dia após dia. A transformação que acontece na vida de todo aquele que confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor chama você agora. Oh, Xaramandaba. Ele chama você para que possa cultivar um relacionamento mais profundo com Ele, pois nada poderá substituir o nosso relacionamento com Deus. O seu tempo a sós com Deus deve ser a prioridade máxima em sua vida. Você precisa comer o pão espiritual todos os dias para continuar vivo e saudável espiritualmente. Muitos não possuem vida porque não separam tempo de qualidade com Deus. Amados, o próprio Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o questionamento é: você come todos os dias ou só de vez em quando? Um alimento físico. Se você comer uma vez por semana, o que vai acontecer? Da mesma maneira, precisamos nos alimentar da palavra. Precisamos alimentar o nosso espírito diariamente. Então, meu amado, minha amada, no seu tempo a sós com Deus, a prioridade é ouvi-lo e sentir sua palavra queimando em seu coração. Por isso, permita que a palavra de Deus fale pessoalmente com você. Amém?